Selminha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Musiquinha boba à parte. Quem me acompanha aqui no canal sabe que deu uma mudada aí na frequência de postagem, né, gente? Eu tenho certeza que quem acompanha o canal tá percebendo aí algumas mudanças. E a mudança não é só no cabelo, hein? Houveram algumas mudanças de vida mesmo. E a questão que fica é, Selminha, por causa dessas mudanças, o canal vai acabar? Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Selminha Soares, sejam todos bem-vindos a este canal. Então, meus amores, começo contando para vocês que sim, existiram muitas mudanças aqui no canal, não só no visual. E uma delas também está relacionada à frequência de postagem, né? Teve algumas pessoas que me perguntaram se o canal ia acabar. A resposta inicialmente é que não. Mas nós tivemos algumas mudanças e eu preciso compartilhar com vocês. Uma delas foi o podcast, por exemplo. O podcast era um projeto nosso, logo quando a gente começou o canal, a gente pensava em algo desse tipo. Mas nos faltava estrutura, vocês me entendem, né? Então a gente deixou aquele sonho ali macerando, aquele projeto ali guardadinho, para que quando a gente tivesse estrutura, o podcast começasse a funcionar. E isso aconteceu. Nós conseguimos comprar os equipamentos que eram necessários para um podcast ali bem embrionário mesmo. E começamos a gravar os episódios, né, com alguns convidados. Se você ainda não assistiu, eu aconselho que você assista, tá? A nossa ideia com o podcast era receber casais para que eles pudessem falar sobre o seu relacionamento, sobre a vida cristã, sobre como eles lidavam com os problemas da vida, com os problemas do próprio relacionamento amoroso em si. Enfim, nós recebemos pessoas maravilhosas e eu deixo a recomendação que vocês assistam o episódio com Paulo Marcos e Fernanda, com Glauber e Kalina, muito bom também, com o Tiago e a Ana. Eu vou deixar alguns desses links aqui embaixo para vocês clicarem e darem uma olhada, caso você ainda não tenha assistido. Mas bem, gente, na verdade é que nós recebemos muitas outras pessoas também que são excepcionais, não necessariamente casal, embora esse fosse o nosso foco. E esse foi um dos nossos maiores problemas, né? Focar em casais, porque a forma como nós abordamos determinados temas do casamento termina não agradando todo mundo. E que forma é essa? A forma cristã, né, gente? Termina não agradando a maior parte do público. E isso diminui bastante a entrega dos nossos vídeos. Isso sem contar que o nosso canal também ainda é um canal pequeno, né, gente? Então, alguns casais, alguns convidados também não se sentiam à vontade em vir, né, para o nosso podcast, ou então não viam vantagem nisso. Então, a pouca relevância do nosso canal e a estrutura embrionária do nosso podcast fazia com que nós não tivéssemos tanto sim como nós gostaríamos de ter. Sem contar que às vezes as pessoas não davam diretamente o não, mas diziam assim, depois a gente marca, quando eu voltar de uma viagem tal, quando eu fizer tal programa, quando eu aparecer em tal lugar, eu vou por aí. Enfim, terminávamos com o mesmo não, né? E nisso, o nosso projeto, que nós achávamos que ia crescer bastante, terminou minguando. E aí nós voltamos para o nosso conteúdo de origem. O problema é que nesse meio tempo, o cronograma ele foi afetado. Nós conseguimos manter ali uma postagem de vídeos, mas não tanto quanto a gente postava anteriormente. E nesse meio tempo, eu e o meu esposo, né, o Janailton, nós começamos a trazer de lá do passado um sonho que nós poderíamos realizar no nosso futuro. Aqui no canal, quem me acompanha sabe que eu compartilho muito sobre relacionamento, espiritualidade, sobre autoestima, sobre qualidade de vida. Já compartilhei com vocês coisas relacionadas ao meu casamento, ao meu primeiro filho, né, o meu anjinho Arthur. Já compartilhei sobre o meu filho, a herança do Senhor, né, o Augusto. A gente termina aqui e acolá compartilhando um pouco da nossa vida com vocês. Mas uma coisa que eu não tinha compartilhado até agora e eu quero compartilhar é algo sobre o nosso namoro ainda. Um sonho que nós tínhamos e conversávamos muito ainda na época do namoro, mas que estava meio esquecido porque ele era justamente para um futuro bem distante. Se você está ansioso sobre a questão de se o canal vai acabar ou não,
Segura um pouquinho a ansiedade, porque a história desse sonho vai contribuir para a resposta. Fica mais um pouquinho nesse vídeo. O sonho é o seguinte: quando nós namorávamos, nós conversávamos muito sobre o nosso futuro. Não apenas sobre quando casarmos e tudo mais, mas sobre o futuro bem distante, tipo 60, 70 anos de idade. Entenderam? E no meio deste ano de 2022, esse sonho voltou a ser o assunto das nossas conversas, por causa de uma pergunta. Um casal muito amigo chegou pra gente e perguntou: por que não agora? E esse por que não agora ressoou bastante em nossas cabeças. Quando nos despedimos desse casal amigo, em nosso carro a gente ficou conversando sobre esse sonho, sobre essa possibilidade de antecipá-lo, de trazer ele de lá dos nossos 60, 70 anos para agora, os nossos 30, quase 40. E por que não agora ficou na minha cabeça, martelando, martelando, até que Deus usou um vídeo aqui na internet para me responder que poderia ser agora. Eu estava assistindo um vídeo e a Adriane Galisteu, ela falou de uma experiência do Ayrton Senna. Ela disse que o Ayrton Senna tinha 3 grandes sonhos: dirigir na Ferrari, ser pai e conhecer a Disney. E naquela hora eu pensei: poxa vida, eu sei que dirigir na Ferrari não dependia só dele, mas ele estava no caminho de conseguir. Mas ter um filho, poxa, ele teve 2 relacionamentos extremamente importantes que nós conhecemos. Ele poderia ter tido filho com alguma dessas duas mulheres, ou até mesmo com as duas. E a Disney, caramba, o carro era riquíssimo, ele tinha condições de ir à Disney todo fim de semana, se ele quisesse. E ele morreu sem realizar esse sonho extremamente possível. Por que não agora? E foi assim que eu entendi que eu poderia sim lutar para tentar realizar o meu sonho agora. Bem, não agora, hoje mesmo eu não tenho condições de realizá-lo, mas nós estamos na fase da sua concretização, ou seja, nós já estamos fazendo por onde esse sonho aconteça. E quando essa revelação chegou aos meus pensamentos, eu disse ao meu esposo: se você quiser, eu também quero. E nisso nós começamos a orar de forma específica sobre esse assunto. E de forma específica sobre esse assunto, Deus começou a nos responder. De lá para cá, Ele tem nos dado muitos sims, só que muita coisa depende da nossa feitura, ou seja, depende dos nossos esforços. E é por isso que o canal está sendo afetado, porque termina que a gente está muito ocupado com outras coisas, e aí eu não tive condições de trazer com frequência aquele conteúdo que eu gosto de trazer para vocês. E a essa altura você já deve estar sem paciência pensando: sim, Selminha, mas qual é o sonho que você não contou até agora? Calma, cocada, eu vou contar. O sonho é de nos mudarmos, é de sairmos, é de mudar a nossa geografia. E eu não falo de mudar só de AP para outro AP, de sair de um bairro para outro ou para outra cidade, mas uma mudança muito maior. A nossa sonhada mudança é para Portugal. A gente sempre falou em morar em Portugal na nossa velhice. A gente sempre conversou sobre essa possibilidade. Para que vocês saibam mais detalhes sobre essa mudança, a gente pensava o seguinte: inicialmente nós vamos nos mudar para o sul do país, ali para Curitiba, que é um lugar que a gente almeja conhecer, acha que deve ser um lugar bom de viver. E depois, lá para os 60, 70 anos, a gente vai morar lá em Portugal. Essa era a nossa conversa. E isso voltou para a gente, como eu já disse para vocês, no meio do ano, numa conversa com um casal de amigos. Eles nos disseram: nós vamos. E vocês vão? Vem com a gente? E lá na hora a gente conversou: não, nós vamos, mas uma conversa mais, como é que eu posso dizer assim, frouxa, sem ser algo concreto. No carro foi que nós nos pegamos repetindo: por que não? Agora, se você quiser saber como foram as nossas confirmações, continua assistindo esse vídeo, porque eu gosto de contar a fofoca completa. Como eu disse para vocês, essa pergunta ficou na minha cabeça, mas o vídeo da Adriane Galisteu falando sobre sonhos do Ayrton Senna foi uma das primeiras respostas que Deus nos deu. Segundo, uma coisa que nós conversávamos muito era sobre a legalidade da imigração. Porque, afinal de contas, turistar não é a mesma coisa que morar, né? Vocês me entendem. Nós queríamos ir, de fato, para morar, as pessoas sabendo que nós estávamos fazendo isso, com o visto próprio para isso. E
Foi tão interessante que neste ano, né, 2022, quem está ligado aí nas notícias, sabe que Portugal assinou algumas leis para a imigração que beneficiam as pessoas que querem migrar para aquele país. E um dos tipos do visto que foi legalizado é justamente um dos vistos que nós gostaríamos de tentar, e se Deus quiser, conseguir. Terceira coisa que nós oramos bastante é que nós gostaríamos de ir com a bênção das pessoas que são autoridades sobre as nossas vidas. Os nossos pais, o nosso pastor. E à medida que nós contávamos os nossos sonhos, os nossos projetos para esse futuro, que não está tão distante em nome de Jesus, todos eles ficaram muito contentes e nos abençoaram. Apesar, obviamente, de dizer que a despedida é uma coisa triste, né? Que vai ser difícil ficar distante. Mas, ao mesmo tempo, as suas bênçãos, assim como nós esperávamos, vieram. Uma coisa interessante, e esse é o quarto ponto, é que antes de saber que nós estávamos com esses planos, no Dia dos Pais, o pai do Janailton, né, o meu sogro, ele presenteou o Janailton com uma moeda de €1. E, gente, a gente ficou tipo assim, como é isso? Eu não tô entendendo. Será se isso é um sinal de Deus? Ele já tinha essa moeda há muito tempo, guardada na carteirinha dele. Ele já tinha mostrado a gente outras vezes, mas no Dia dos Pais, ele tirou a carteira do bolso, abriu a carteira, pegou a moeda e presenteou meu marido. Fez: toma seu presente do Dia dos Pais. E era uma moeda de €1. Quando a gente estava voltando para casa, a gente conversou sobre essa questão da moeda, até um pouco duvidoso. Será se foi um sinal de Deus? E na mesma semana, meu esposo estava assistindo um podcast do canal do Hub. E neste podcast era uma entrevista, uma conversa, né, com o Vilas Boas. Acho que é Alessandro Vilas Boas o nome dele. E a gente não conhece essa pessoa, não conhece bem o trabalho dele, não sabia como era que estava a vida dele. Mas nesse podcast ele estava falando justamente, dentre tantas coisas, né, que ele falou, sobre a ida dele para a Inglaterra. Ele está morando lá, ele está construindo a vida dele lá com a família dele na Inglaterra. E ele fala nesse podcast sobre isso. E, gente, ele diz que uma das coisas que Deus usou para falar com ele foi justamente isso. Alguém presenteou ele com uma moeda de €1. Aí, tá, Deus praticamente escreveu e botou assim com letreiro: sim, foi um sinal que eu dei para vocês. Eu sei que não é porque Deus falou com ele dessa forma que ele tinha a obrigação de falar conosco da mesma forma, mas a gente poderia assistir qualquer outro podcast, mas a gente assistiu exatamente esse. Então eu acredito que foi uma confirmação do Senhor, sim. Eu e o meu esposo, nós dois acreditamos. Eu espero que você acredite também. Em sexto lugar, porque essa do Hub foi a quinta, e ainda sobre essa questão da moeda, eu tenho uma amiga, muito amiga, e na época que eu namorava Janailton, essa minha amiga estava voltando de viagem da Europa. E ela trouxe consigo algumas coisas para presentear as pessoas. Para mim, por exemplo, ela deu um par de xícaras de Paris, porque ela sempre soube que eu tinha muita vontade de conhecer Paris. E ela me deu um par de xícaras e disse assim: olha, essa xícara aqui é para você e Janailton quando vocês casarem. A gente namorava. Eu guardei essa xícara e usei muito ela na minha casa. E elas ainda estão intactas. Enfim. E aí a gente estava conversando e na hora eu disse assim: nós temos o sonho de ir em Paris para conhecer, sim, mas para morar nós temos o sonho de ir para Portugal. Aí essa amiga abriu a carteira e fez: pois tome aqui, esse aqui é para vocês começarem a vida lá. E me deu uma moeda de €2. Vocês conseguem perceber que eu, Janailton e Augusto já temos os nossos 3 primeiros euros para começar a nossa vida em Portugal? Sim, gente, eu sei que não é muito, eu tenho certeza que é pouco, mas é um começo. Tudo que é grande, um dia começou pequeno, não é não? Agora vamos aos mínimos detalhes. Nós já estamos com tudo pronto para ir para Portugal? Não, não estamos com tudo pronto, estamos ainda nos organizando. Para irmos para Portugal, a gente precisou resolver a nossa vida em blocos. Por exemplo, alugar apartamento,
arranjar outro lugar para morar, que a gente pudesse economizar. A gente precisa resolver a questão de passaportes, a questão do visto, que o visto que nós queremos é um visto novo, então está ainda no processo de assentamento com o próprio consulado de lá. Nós precisamos dessa questão do arrendamento lá. Olha, eu falando já em português de Portugal. Nós precisamos dessa questão do aluguel, tudo, muita coisa, de trabalho, enfim. Mas o que nós queremos dizer para vocês é que a nossa parte nós já começamos a fazer. E eu tenho certeza que você já consegue perceber isso. Tá vendo a mudança aqui do meu cenário? Né? Nem tem cenário, justamente. Porque nós já nos mudamos, nosso apartamento já está alugado e a gente já está morando, com a graça de Deus e a bênção da minha mãe, na casinha dela. Sim, a nossa mãe, né? Minha mãe no caso, ela nos acolheu e isso está ajudando a gente a economizar um dinheirinho. Ou seja, a gente já está começando a levantar os nossos próximos euros. Nós já também vendemos alguns objetos, nós temos outras coisas para vender também, a gente vai começar a economizar um dinheiro aqui, outro acolá, até conseguir o montante que seja necessário e razoável para o nosso planejamento de fato, mudarmos completamente as nossas vidas. Então agora, respondendo a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, Selminha, o canal vai acabar? A resposta, meus amores, é que não. Mas o canal vai mudar um pouco. O conteúdo habitual ele vai continuar acontecendo, tá, gente? Nós vamos ainda conversar bastante sobre relacionamentos, sobre qualidade de vida, sobre espiritualidade, mas eu vou dividir mais com vocês um pouco da minha rotina de vida, porque eu quero que vocês entendam como vai ser esse processo, essa mudança tão drástica nas nossas vidas. Então vocês vão terminar participando um pouco desse processo de mudança, dessa nossa jornada rumo a Portugal. Além de compartilhar com vocês questões sobre passaporte, o visto, como fazer, como conseguir, quais são os caminhos que nós vamos percorrer, quais são os nãos que a gente vai receber também, os sims maravilhosos que virão. Tudo isso a gente quer compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem dessa ideia. Ou seja, no fim das contas, as coisas só vão somar. E é por isso que eu conto com a continuidade de vocês por aí. E aí, gostaram da novidade? Me diz nos comentários. Não sai desse vídeo sem deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você vai receber todo o nosso conteúdo. E por aqui, que já tinha muita coisa boa para você, vai ter muito mais. E que Deus abençoe você. Cheiros e tchau!